Notícia urgente: a saída de Fabinho Soldado do Corinthians. A saída de Fabinho Soldado do Corinthians não pode ser tratada como algo normal. Não é só mais uma troca de dirigente, não é apenas um comum acordo, como o clube tenta fazer parecer. A saída expõe um problema muito mais profundo, antigo e recorrente dentro do Corinthians: a incapacidade do clube de sustentar um projeto profissional de futebol sem interferência política. Fabinho Soldado não saiu porque o Corinthians estava perdendo. Ele não saiu em meio a uma crise esportiva. Ele saiu depois de conquistar títulos, depois de organizar o departamento de futebol, depois de entregar resultados. E isso, por si só, já acende um alerta enorme. Quando um dirigente entrega resultado e mesmo assim sai, o problema raramente está no campo, o problema está nos bastidores. Fabinho chegou ao Corinthians com um discurso claro: profissionalismo, autonomia e decisões técnicas. Esse discurso agrada o torcedor, agrada a imprensa, mas incomoda quem vive no poder interno do clube. E o Corinthians, historicamente, sempre teve dificuldade de lidar com profissionais que pedem autonomia real. O que começou a acontecer nos bastidores foi um desgaste silencioso, decisões sendo questionadas, pressões vindo de grupos internos, interferências que não passam pelo departamento de futebol. E quando um executivo percebe que tem responsabilidade, mas não tem poder, o rompimento se torna inevitável. O clube diz que foi um acordo, mas acordo na prática quase sempre significa cansaço. Qual é o cansaço? Cansar de remar contra a corrente, cansar de explicar decisões técnicas para quem pensa politicamente, cansar de trabalhar em um ambiente onde o profissionalismo e discurso não passa da prática. Aqui entra a parte mais dura dessa história. O Corinthians perde mais do que um dirigente, perde continuidade, perde planejamento, perde credibilidade interna. Toda vez que o Corinthians troca o comando do futebol, o relógio zera. Novo dirigente chega, avalia o elenco, muda prioridades, revê contratos, altera estratégia. Isso custa tempo, custa dinheiro, custa estabilidade. Enquanto o clube organizado protege seus executivos justamente para blindar o futebol na política, o Corinthians faz o caminho inverso. A política segue forte e o futebol se adapta a ela. Fabinho Soldado sai do Corinthians valorizado no mercado. Outros clubes olham para ele e veem alguém que entregou resultado mesmo em um ambiente instável. Já o Corinthians fica, mais uma vez, com a dúvida no ar: quem manda de fato no futebol do clube? E essa é a pergunta que não é respondida de forma honesta, porque enquanto essa resposta não existir, nenhuma mudança será estrutural, serão apenas trocas de nomes. O torcedor precisa entender que o problema do Corinthians não é a falta de conhecimento de futebol, é excesso de interferência e a dificuldade de separar a gestão esportiva de interesse interno. A saída de Fabinho Soldado não é um episódio isolado, ele faz parte de um padrão que já derrubou outros profissionais, outros projetos de reconstrução. E enquanto esse padrão continuar, o Corinthians seguirá refém de si mesmo, com bons jogadores passando, bons profissionais saindo e o clube sempre recomeçando do zero. O futebol moderno não aceita mais improviso, não aceita vaidade, não aceita decisões tomadas fora do campo técnico. E quem não entender isso vai continuar colecionando rupturas mesmo quando o resultado aparece. Fabinho Soldado saiu, o Corinthians fica. Mas a pergunta final é inevitável: o Corinthians aprendeu alguma coisa com mais essa saída? Ou vai repetir outra vez? Essa resposta, infelizmente, só o tempo vai dar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva e deixe seu like, comenta, compartilhe, deixe seu comentário aí. Qual é a sua opinião sobre essa saída de Fabinho Soldado? Deus abençoe. Vai, Corinthians!